juntos. Olha só, hoje a nossa principal missão aqui no Entre Nós é trazer informações, contextualização do grande acordo anunciado na cúpula do Mercosul em Montevidéu, no Uruguai, que é o acordo entre o bloco do Mercosul e a União Europeia. Mais de quase 25 anos de espera, enfim, várias rodadas de negociação para chegar a um texto em que os dois blocos concordassem, chegassem a esse acordo. Não há um efeito imediato, não é que as mudanças de livre comércio comecem a vigorar imediatamente, longe disso. Tem um longo caminho ainda para que esse acordo entre União Europeia e Mercosul comece a, de fato, trazer resultados, efeitos para a nossa economia e para os demais integrantes do bloco, mas é um acordo que foi chamado de histórico, não só pelos envolvidos, não só pelas autoridades que se reuniram hoje lá em Montevidéu, mas também por diversos setores aqui da economia brasileira. Um acordo histórico que pode abrir muitas possibilidades econômicas e que cria um bloco gigantesco, né, Renan? Mais de 718 milhões de pessoas formam esse grande bloco, unindo os países europeus e os países do Mercosul. Somando as riquezas, os PIBs de todos os países desse acordo, 22 trilhões de dólares. Então, a gente está falando de um acordo que, de fato, ele traz a expectativa, a perspectiva de muitos negócios, de crescimento econômico, de modernização da nossa indústria, de ampliação das nossas exportações, ainda que não seja, como eu disse, algo imediato. Vamos, sem demora, começar a trazer os detalhes desse acordo, Renan? Vamos nessa. Túlio Amâncio acompanhou tudo lá no Uruguai, traz informações pra gente ao vivo de Montevidéu. Boa tarde, Túlio. Oi, gente. Boa tarde a vocês, boa tarde a todo mundo. Eu tive que vir aqui para um cantinho onde estava pegando internet, porque está sendo um problema aqui em Montevidéu hoje, por conta, de fato, da quantidade de repórteres, de jornalistas que estão usando o Wi-Fi da cúpula para conseguir reportar, de fato, esse acordo que está sendo considerado histórico, tá? Não só aqui por quem está cobrindo em Montevidéu esse assunto, mas pelas repercussões internas dos países atingidos. Mas vamos lá, explicando de forma clara, porque a principal dúvida o anúncio foi feito, mas nada foi assinado. Como assim? O que acontece? É que algumas etapas deverão ser cumpridas ainda. A negociação, ela foi feita num texto todo em inglês, é mais de um texto, na verdade, todo em inglês. Esse texto tem que passar por uma tradução para 23 idiomas diferentes, porque são os idiomas oficiais de todos os países que compõem o Mercosul e a União Europeia. Eles têm que passar ainda por uma análise ou uma reanálise jurídica de cada nação. Depois disso, aí sim a caneta vai para o papel, o acordo é assinado. Isso demora quanto tempo? Não tem um prazo definido, mas fontes da diplomacia brasileira estão contando aí com 6, 7 meses para que isso ocorra. Isso aconteceu? Começa a valer o acordo? Ainda não. Tem que passar pelo legislativo, né, dos países que compõem o Mercosul. No caso do Brasil, tem que passar pelo Congresso Nacional e tem que passar também pelo Legislativo da União Europeia, mas não por cada país, só a unificada do bloco. Uma curiosidade importante: digamos que o Parlamento Europeu aprove e aqui no Mercosul os países demorem um pouco, que o Congresso Nacional aprove, mas no Paraguai enrole, no Uruguai enrole. E aí, gente, tendo aprovação na União Europeia e no Brasil, o acordo já começa a valer só para o Brasil mesmo. Então, não precisa esperar todos os países do Mercosul terem essa aprovação. De fato, é um acordo que demorou 20 e tantos anos, praticamente 25 anos, para ser fechado. Em 2019, quase foi. Mas os europeus, eles pegavam na questão ambiental. E eles disseram, olha, a gente vai mandar um texto falando da área ambiental para aí sim a gente bater o martelo de vez. Mas fontes da diplomacia brasileira e uruguaia que estavam desde 2019 tratando este texto, eles me disseram o seguinte: com o governo Bolsonaro, os europeus não queriam tratar de questão ambiental, porque eles achavam que
o governo Bolsonaro não ia levar a sério essa questão. Então, esperaram mudar de governo e entre fevereiro e março eles mandaram essas cláusulas que tratam de questões ambientais. Eu tenho aqui uma lista de alguns produtos, se vocês quiserem eu passo, das cotas que cabem ao nosso agro, porque esse acordo está sendo muito celebrado pelo agro também, tá? Porque 83% dos produtos de agronegócio que será importado pela União Europeia vai sair do Mercosul. Vocês querem que eu passe rapidamente a lista que eu tenho aqui, só para a gente ter uma noção dessa dimensão? Por favor, dá alguns exemplos para a gente, Túlio. Então, vamos lá. Alguns exemplos. Por ano, o Mercosul vai ter que garantir uma cota de 180 mil toneladas de carne de aves só para a União Europeia. 99 mil toneladas de carne bovina, 25 mil toneladas de suína, 450 mil toneladas de etanol para uso químico e ainda vai ter que garantir cotas de arroz, 60 mil toneladas, mel, 45 toneladas. Ou seja, não pode ser menos que isso para abastecer o mercado europeu. Aí tem alguns produtos que principalmente os protecionistas franceses reclamavam da entrada dos produtos brasileiros, como principalmente brasileiros, tá? A gente falando de Mercosul, mas a França, o problema dela é direto com o Brasil. A gente está falando do queijo brasileiro, por exemplo, e também o leite em pó brasileiro. Essas cotas foram reduzidas, são menores justamente para atender ao interesse dos franceses, que mesmo assim chiaram bastante com a Ursula von der Leyen, que estava aqui no Uruguai e participou desse anúncio. Tá, Túlio, só para a gente concluir com você, para que nosso ouvinte, telespectador consiga compreender, não significa com esse acordo que os produtores do Mercosul podem despejar tudo que eles desejam vender para a União Europeia sem tarifas. Essas cotas que você acabou de dar os exemplos, justamente, algumas delas inclusive não são cotas grandes demais, mas são justamente um começo de abertura para garantir que os integrantes do Mercosul tenham acesso ao mercado e também garantir que se você coloca o seu produto lá sem tarifa, mas dentro de uma razoabilidade, que você não quebre o produtor local, que você não leve a um desequilíbrio entre os blocos. Por outro lado, nós temos que oferecer aqui algumas compensações, alguns benefícios. Um deles é que, por exemplo, a União Europeia passa a ter acesso às licitações no Brasil, as licitações públicas. Ficaram de fora as licitações para o SUS, que estavam no acordo anteriormente que se tentou assinar. Agora, nessa última etapa de negociação, as licitações do SUS foram retiradas, mas as licitações públicas, essas ficam abertas aos países da União Europeia. Ficam abertas, mas essa era uma preocupação, essas licitações da área da saúde, era uma preocupação direta do presidente Lula. Ele estava batendo o pé e isso também fez enroscar um pouquinho para esse acordo sair, segundo os diplomatas, para que a gente, aqui, o governo brasileiro, consiga comprar produtos nacionais para essas licitações do SUS, para não ter que abrir mercado especificamente para a União Europeia. Então, era um desejo do presidente Lula que foi atendido dentro deste acordo que foi fechado. A Ursula von der Leyen, ela disse que é um acordo de ganha-ganha. Você disse que há esse interesse de exportar produtos para lá, mas também haverá a importação de produtos para cá, principalmente de maior valor agregado. Os alemães, por exemplo, estão malucos para vender mais carros aqui para o Mercosul. Só que há um dispositivo, por exemplo, na venda de automóveis. Se os produtores, se as fábricas aqui no nosso continente perceberem que o mercado está sendo muito afetado pelos veículos que vêm da União Europeia, há uma cláusula neste acordo que pode ser acionada, que suspende a importação desses veículos da União Europeia por 3 anos. E isso é justamente para não atrapalhar a venda dos veículos fabricados no nosso continente. Então tem essas coisinhas também que são importantes. Tá certo. Muitos detalhes ainda vão ter que ser negociados, tem um longo caminho aqui. Túlio, obrigada demais pelas suas informações. Surgindo alguma novidade, canal aberto aqui para você. Forte abraço a todos. Valeu, Túlio. Bom trabalho aí no Uruguai.